Edmarcos Costa 1. Eu sou o Vinícius, ou Batoves, também sou membro do Acaritim. Não sei se a gente começa agora ou se a gente espera um pouquinho mais. Está meio atrasado já também, né? Antes já. Pode começar já? Ah, então beleza. Então, a gente vai falar hoje um pouco de torneio nocaute. Vai passar primeiro explicando certinho desde o básico e também falando um pouco de ranges, um pouco da matemática do nocaute, que inclui também um pouco do torneio convencional. Nocaute, a maioria deve já conhecer. É um torneio que uma parte do buy-in que você dá, cada jogador que você elimina, você ganha uma porcentagem desse buy-in antes de entrar em TM, antes de entrar na fase de premiação. Toda vez que você elimina alguém, você já vai ter um valor agregado. A gente tem algumas variações desse torneio KO. Tem o KO normal, que é 25% do buy-in, vai para a cabeça de cada jogador. Então, todo jogador que você elimina, 25% desse valor vai para você já quando você elimina ele. Temos o Super KO, que geralmente é 50% do valor do buy-in. Ou seja, já aumenta a importância de se você eliminar um jogador, já aumenta bastante. Que 50% do buy-in que a pessoa dá volta para você. E o Progressive Super KO, que eu acho que é o mais famoso, que o pessoal mais se interessa em jogar, ele é 50% também do buy-in, vai para o KO. Tem uma diferença que 25% desse buy-in você pega para você e 25% desse KO continua na sua cabeça. Ou seja, você elimina um jogador, 25% já vai e 25% fica. Esse KO vai acumulando conforme o tempo e vai gerando valores absurdos. Chega em mesa final, por exemplo, tem lá torneio de $11 com algumas pessoas que têm cabeça de 1K. Se eliminar o jogador, você ganha $500. É absurdo o valor que chega os KOs. A gente vai mostrar depois também a diferença que fica o pay jump de premiação com isso. E tem mais um também que é o de sala, que em vez de ser 50%, é 75%. Ou seja, é indispensável fazer eliminação nesse tipo de torneio. Porque a maioria da premiação não vai estar lá no primeiro lugar. A maioria da premiação vai estar lá no KO mesmo, né? E a gente teve um coach ano passado com o Redão, o Vitor Begara, e a gente estava comentando sobre as diferenças do KO e do torneio convencional. Porque a gente olhava no torneio KO, 13,50 KO, por exemplo. Tinha lá 3 mil pessoas no torneio. Aí a gente olhava o mesmo torneio ali, $11, por exemplo, que era uma diferença pouca de buy-in. Tinha 900 pessoas. E às vezes é garantido até um pouco maior. E tinha menos gente. E a gente falou, Redão, por que acontece esse tipo de coisa? Ele falou, cara, só você ter a ilusão de que você está ganhando alguma coisa. Toda vez que você elimina uma pessoa, já faz a galera querer entrar no torneio e querer eliminar, jogar que nem uns loucos e querer realmente ganhar aquele KO para ele. E ele disse que o futuro, depois de 5 anos, 4 anos, era a grade do PokerStars, que é o maior site de poker, está lotado de KO. Ele errou porque não demorou tanto assim. 1 ano depois, já está, você vê a grade do PokerStars hoje, 50% no mínimo da grade é torneio KO, é Progressive KO, é Super KO. Tem uma aba específica lá sobre só de torneios KO também, então o destaque é muito grande hoje em dia, esses torneios. Então agora a gente vai falar um pouco por que os torneios KO são tão atrativos, né? O Marcos já falou algumas coisas, né? Por você ganhar um bônus por eliminar alguém, isso aí dá de certa forma, uma adrenalina maior, e todo mundo que joga poker também espera ter essa adrenalina maior. Então, você ter isso antes da fase da premiação já é um bônus, atrai bastante gente. A possibilidade de recuperar o buy-in antes de chegar no dinheiro também, isso atrai muita gente. O marketing visual, como a gente falou um pouco, se você vê agora lá atrás, lá tem
tem um stand lá de KO, Neymar faz propaganda, tem uma aba específica no lobby do PS. Também, só do nome do torneio, tá lá no vermelho, tá numa cor diferente lá, tá num verdezinho, um azul, destacado no meio da grade do torneio, já chama a atenção para participar do torneio. Teve as séries também, teve uma série só de nocaute ano passado, a Knockout Week. Bounty Builder também foi criado como uma série, só que fez tanto sucesso o Bounty Builder que virou um torneio regular hoje. Então, hoje todo dia tem Bounty Builder, mas foi criado como uma série, era para durar 2 semanas ou um mês, não sei, e foi estendendo e continuou até hoje. Hoje, os torneios regulares têm todos os Bounty Builders na grade de torneios, que é os torneios mais sonhos que tem no Estados Unidos. Esse Bounty Builder é o Progressive Super KO, né, também. Aquele. Aí tem as consequências do torneio Knockout, que quanto mais gente no field, quanto mais jogador recreativo no field, maior para prize pool. Quanto mais gente, maior vai ser a premiação, é meio óbvio. Vai ter bem mais recreativos, sendo chamados pelo torneio KO, porque você tem o lance que eu falei de você pegar apenas, você ter a ilusão de conseguir recuperar uma parte do seu buy-in antes do ITM, e como tem mais recreativos, o field fica bem mais fraco. Você pega um 11 regular, tem muito jogador regular, e você pega um field do 1350 KO, você vai ver que é o mesmo de regular que tem um 11, só que com 5 vezes mais jogadores recreativos. Ou seja, quanto mais jogador que não estuda o jogo está no field, melhor para quem estuda. Quem estudar vai sempre ter vantagem nesse tipo de torneio, porque vai ter um field muito mais fraco. E com isso, você pode recuperar o valor da sua entrada. E também ter um field mais fraco, a menor variância no seu jogo. Você vai ter um retorno do valor investido muito maior do que nos torneios comuns. O prêmio no torneio vai estar mais espalhado, né? Você não ganha só ganhando a premiação, você também ganha ali no meio do torneio, ganhando o nocaute das pessoas. E no Progressive Nocaute, às vezes, uma premiação de eliminar alguém acaba sendo maior do que um prize jump ali naquele momento do torneio, né? Vai mostrar exemplos que tem, por exemplo, sei lá, o quarto, o quinto são bem parecidos os valores, mas o primeiro é o dobro do segundo e por causa do nocaute. Agora a gente vai entrar na parte técnica, né? A gente vai falar um pouco das estratégias. A gente vai falar desde as diferenças até a matemática básica envolvida, que não é tão básica a matemática que a gente vai mostrar, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aí. Principais diferenças do torneio regular. Primeiro, que é um field bem maior, como eu tinha dito, e não é bem maior com jogadores bons, é bem maior com jogadores ruins. Isso pra gente é muito bom. O field diminui muito o número de regulares no evento. Você pega, por exemplo, se a proporção do 11 regular tem 50% de jogadores regulares, no torneio KO vai ser ali 1/4 dos jogadores regulares, 1/5 vai ser regular, de tanto jogador negativo que tem, de tanto que chama atenção. E eu acho que a principal, que para mim a que mais me agrada, é o bounty ser dividido do prize, que você não vai precisar ganhar o primeiro colocado para você ter uma boa premiação. Você pega, hoje eu fiz, acho que sábado eu fiz uma FT do 11 regular, 11 turbo regular, e eu caí, acho que em quinto. Eu ganhei $200. Tipo, não paga a minha reta, $200. E aí você pega no bounty, você pega um torneio, sei lá, o 11 Bounty Builder, por exemplo. O quarto lugar vai pagar pelo menos $2.000 com o bounty. Tipo, é absurda a diferença de um para o outro. É o mesmo torneio, é a mesma, se for ver, a mesma estrutura de torneio. É só pelo fato de você ter um nome diferente, recuperar um pouquinho do valor investido, já muda a percepção das pessoas. E o pay jump menor, que é o que a gente comentou, que
a diferença do terceiro para o quarto, do quinto para o sexto, vai ser bem menor por causa dos KO, vai amenizar muito. Porque no torneio normal, por exemplo, você pega a diferença ali, vai de 2 para 3 mil, vai para 3 mil para 6 mil. Não, no torneio KO vai ser 2, às vezes até empatado, 2,5. Algum vai ter casos de 3 e 3. O quarto e o quinto vai ter a mesma coisa por causa do KO. Agora eu vou falar um pouco dos jogadores, né? Esse aqui eu coloquei esse caçadores de bounty. Eu mesmo tenho um label específico no PokerStars lá que chama caçadores de bounty. São aqueles jogadores que você vê que ele paga qualquer coisa só por causa do bounty. Às vezes está no começo do torneio, um cara foi all-in lá, o outro deu call, aí ele está lá com 6 e 5, call também, só por causa do bounty. A gente ia mostrar uma mão para vocês, só que não deu certo de abrir a mão aqui, mas eu abro o do DG, o cara me tribeta, eu dou outra, isso 50 blinds efetivos. Eu dou outra, o cara dá mais uma e eu chovo. Ele me dá call de 5, 6 off, por causa do bounty. É bizarro o que a galera faz nesse tipo de torneio, como que o fundo fica enfraquecido nesse tipo de torneio. E é muito importante identificar esses tipos de jogadores, porque no futuro você vai encontrar eles de novo, mesmo sendo num torneio que não é de bounty, você vai ter uma informação. Então é muito importante você saber que o cara vai pagar muito, muito light, você pode chovar muito mais coisas, e ao contrário também é verdade, se você não pode chovar muito light, porque você sabe que ele vai pagar qualquer coisa por causa do bounty. É basicamente o que eu falei, um pouco dos ranges, né? Por causa do knockout tem uma coisa específica assim, que são 2 jogadores, mas eles estão jogando estratégia diferente. O cara que tem o maior stack, ele não joga só pela aquelas fichas ali que está envolvida no pote. Ele também joga pela parte do dinheiro ali. Ele joga pelo aquele bounty. Em contrapartida, o cara que está short na mão, ele só joga pelas fichas, como se fosse um torneio normal. Então, isso tem que se adaptar o tempo todo. E a galera não costuma fazer isso, né? Porque a galera ela tá short stack, ela tem um bounty de $100 na cabeça dela. Ela acha que aquele bounty é dela. Mas não é dela, porque ela está short stack. Ela não vai conseguir eliminar ninguém. Então, ela tem que tentar dobrar e não se apegar àquele $100 na cabeça dela, porque não é dela. Se alguém chovar nele, small versus big, por exemplo, e ele me chova na minha cabeça, eu tenho que dar o call que eu daria no torneio normal. Não posso foldar, não posso jogar mais duro, eu não posso ter $100 na minha cabeça, porque esse dinheiro não é meu. E a galera não entende isso. A galera, realmente, elas se apegam muito ao bounty que está na cabeça delas. Uma coisa também que é interessante adaptar, assim, é você, no começo do torneio bounty, você tentar ser um pouco mais agressivo para justamente conseguir ter stack maiores do que a média do torneio. Porque a única forma de você ganhar um bounty é se você tiver um stack maior. Então, se você força uma situação para ter um stack maior o tempo todo, você está mais propício a ganhar mais bounties. E, assim, ganhar mais dinheiro aí no longo do torneio. Acho que pode passar, né? Aí a gente tem a importância do bounty no PSQO. A galera também, uma coisa que eles fazem bastante é supervalorizar o bounty na época que está no começo do torneio ainda. O que o Matheus falou agora de você construir um stack grande no começo para você ter como eliminar as pessoas. Só de você ganhar, se você conseguir construir um stack grande, é diferente de você supervalorizar os bounties no começo do torneio. O que você não pode fazer? Você colocar o seu torneio em risco, sem blinds deep no blind 15 e 30, só por causa do bounty. A estratégia não tem que ser essa. Você tem que sim construir um stack grande no longo prazo, para quando o bounty realmente for importante, que é meio do torneio, fim de torneio, aí sim vocês acabar tendo um stack confortável para aí sim pegar os bounties que realmente importam. Não um comecinho ali do torneio. Isso nunca vai ser uma estratégia boa. Você vai falar do stack? Não, falar um pouco também da cravada, né? O Marcos comentou um pouco que os pay jump ali na mesa final, eles são menores do que um torneio regular.
porém, tipo, a diferença do primeiro para o segundo é muito grande. É muito importante você ganhar um torneio nocaute, muito mais importante do que um heads up de um torneio normal. Porque chega no final do torneio com KO, além do bounty que você ganha do cara, você ganha o seu próprio bounty. Então, basicamente, todo aquele torneio, principalmente nos Progressive KO, né? Todo aquele bounty que está acumulado durante o torneio todo, vai acabar ali no heads up. Então, é extremamente importante você ganhar um torneio KO. Muito mais importante você ganhar um HU num torneio KO do que num torneio normal. Tem um exemplo? Vai ter uns exemplos do... Aqui a gente tem um bounty 1033, que o Batalhos pegou em segundo. É importante, mas eu peguei em segundo, você viu? Você pode ver a diferença de um para o outro é mais que o dobro. Isso por causa dos KOs. Nesse bounty 1069, é bizarro a diferença. Pode ver que o quinto, o quarto e o terceiro ganharam praticamente a mesma coisa. O quarto e o quinto ganharam quase a mesma coisa, $100 de diferença. E o terceiro apenas $1.000 de diferença. Se você pegar o torneio regular, a diferença já não é tão pequena assim. E o primeiro colocado ganhou o dobro do segundo. Com certeza esse cara foi o que cresceu o stack ao longo do torneio, eliminou pessoas com um KO grande, e não tem como garantir isso, mas é o cara que não... Ele é regular, ele é um cara que não vai colocar o torneio dele em risco no começo do torneio por causa de um KO. Aí a gente tem a comparação aqui com o torneio de KO normal, que eu peguei segundo, e você pode ver que já não é tão ameno assim as pages, já é 1K, já aumenta bastante. No torneio KO normal, a premiação é parecida ali, o bounty não... O primeiro e o segundo já não tem aquele abismo que tem no torneio de cima. Não vai ter tanta influência. Porque não é progressivo KO, e é 25% do prêmio só que é retirado. Agora a gente vai falar um pouco da matemática envolvida, né? Todos os exemplos aqui a gente vai estar numa situação que a gente está com 10 blinds ali, blind war, small blind contra big. Como é que a gente vai contabilizar esse bounty? Como é que a gente vai adaptar essa estratégia? A gente tem duas formas, ou a gente transforma as nossas fichas em dinheiro, ou se não, transforma, como a gente vai dar o exemplo, transforma o dinheiro do bounty em fichas, como se fosse fichas. Como a gente faz isso? Peguei um exemplo aqui do torneio de 265 KO. Esse aqui é um torneio com KO normal, né? Não é Progressive KO, não é Super KO. É $50 de bounty, $15 é de rake, né? Então, a gente tem que... Começa com 3.000 fichas, então essas 3.000 fichas valem $200. Isso vai ser proporcional, né? Não exatamente linear, mas vai valer. Se eu tiver 6.000 fichas, vai valer aproximadamente $400, enfim. E aí, como a gente transforma esse valor que a gente tem em ficha, esse valor que a gente tem em bounty em fichas, a gente pega o que nosso stack vale. Por exemplo, nesse exemplo que a gente vai dar, os dois oponentes estão com 3.000 fichas. Um está com 3.000, outro com 3.001, só para um ser maior que o outro. Mas as 3.000 fichas vão valer $200, então, proporcionalmente, quanto que vale o bounty do cara, que é 50? Vai valer 750 fichas. É como se você tivesse 750 fichas na sua cabeça, em vez de ter $50. A ficha vale como se o bounty valesse como se fosse fichas. Entendeu? Então, no pote vai ter mais ficha do que realmente tem. Então, o exemplo que eu dei, né, foi um exemplo small contra big, né, 10 blinds ali. Então, o small blind tem 3.000 fichas e a gente tem um pouquinho a mais que ele, né? Então, a gente está jogando além das fichas pelo bounty do cara também. Se o cara vai all-in com 3.000 fichas, nesse caso aí são 10 blinds, qual que é o nosso range de call? Não sei se você sabe pot odd, mas basicamente com os antes, né? No pot vai ter 3.225, a gente tem que dar call em 2.700. Então, a gente precisa ter pelo menos 43% de equidade. Ou seja, se contra o range que o cara vai all-in, a gente tiver 43% de equidade, o nosso call é lucrativo. Agora, qual a diferença com o bounty? O bounty,
seria como se a gente tivesse 750 a mais de ficha, que foi aquela conta que eu fiz lá antes. Então, ao invés de 43% de equidade, a gente só precisa de 38%. Como que diminui o nosso tanto de... Como o nosso range pode ser um pouco mais largo com o bound. Esse exemplo aí é assustador, a diferença de como que o bound afeta no range que a gente vai ter que dar call ou ter que chovar. Esse aí é basicamente o mesmo exemplo, né? Numa situação normal, se você for... Esse aí é o range de Nash, né, que a gente chama. É o range que seria tanto o small blind chovando ou a gente dando call, seria que tem um EV 0. É basicamente um range de chove standard para o small blind. O small blind pode chovar ali 68% do range dele lucrativamente, num torneio normal. Que é basicamente essas mãos, todos os pares, todos os ases, todas as damas, até ali o rei 4 suited. Esse é o range do small blind. Contra esse range, num torneio sem bounty, para a gente ter aquelas 43% de equidade que eu mostrei antes, a gente pode dar call com quase 50% do nosso range. Seria todos os pares, todos os ases. Agora, a diferença com bounty, ao invés de 49% do range, a gente pode dar call com 65% do range. Olha a diferença. É uma diferença bem grande. Tipo, 15% é muita coisa. É 16% do range que você está aumentando de TN2 no Big Blind, está aumentando 16% desse range de N2 para você estar dando call só pelo fato de ter um bounty de 25% do buy-in na cabeça do cara. Imagina essa conta se fosse para o BSVKO, que os bounties são bem maiores. Você vê que tem bastante mão ali a mais que a gente pode dar call. Dá call com 5 e 4 suited. Tipo. Esse é um 5 e 4 suited. Isso é lucrativo você dar call, no caso. Claro que alguns calls vão ser meio que even, mas matematicamente tem que dar call, vai ser um call lucrativo. Em contrapartida, né, se o cara que está dando call, ele vai dar call com um range maior, então a gente que está chovando, no lugar, por exemplo, do small blind, ele vai ter que chovar um range mais fechado também. Porque se a gente está dando call com um range maior, a gente não pode chovar o mesmo range que a gente estava chovando antes. Vai ser explorado no ocupado se a gente fizer isso. Exatamente. Então, se no outro caso lá, a gente podia dar call com 65% das nossas mãos. Então, se o cara está dando call com 65% das mãos, a gente vai calcular de novo. Então, nosso range, ao invés de ser 68%, o range do small blind, ele vai cair bastante. Ele vai cair ali para 58%, 10% a menos. Ou seja, no geral, basicamente aquilo, né? Se você tiver o bounty lá para ganhar, você vai ter que dar call mais largos. Em contrapartida, se o cara está dando call mais largo, o cara que está chovando, que tem um stack menor, o cara sabe que ele vai dar call com range mais largo só por causa do seu bounty. Então, você também tem que fechar o seu range na hora de chovar também. Tem que sempre tentar se adaptar a cada situação dentro do jogo. Claro, esse exemplo que a gente deu aqui é contra o jogador regular. Esse é um range que um regular deveria chovar e esse é um range que um regular deveria dar call. Claro que você tem que se adaptar a quem é o seu oponente ali, naquela situação. Se for um jogador que é um jogador ruim, um jogador recreativo, você vai chovar, eu pelo menos vou chovar tudo. Porque eu sei que o cara não vai ter um range de call ajustado ali. Ele vai foldar, vai ter medo de cair no torneio. Então, eu vou dar um range bem mais largo que ele. Contra regular, para não ser explorado, tem que diminuir o range de chove que a gente tem que dar. Nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar a gente, vou abrir um tempo de perguntas para vocês, quem tiver algum tipo de dúvida. Qualquer dúvida, pode ser sobre torneios nocaute, pode ser... Era bom se fosse sobre torneios nocaute, mas se não for também, pode falar. Pode ser qualquer coisa. Todo mundo com cara de dúvida aí. Que bom, né?
O Bueno. Que eu tenho. Assim, sabendo que você ter o poder de eliminar as pessoas vale demais em torneios nocaute, como que vocês acham que isso interfere na estratégia de começo de torneio? Por exemplo, de você pegar alguns gambles, pegar algumas situações para tentar fazer stacks grandes, para que naquela fase intermediária você seja um cara capaz de eliminar os outros. Porque, assim, aparentemente, quando você é um cara capaz de eliminar os outros, a sua capacidade de fazer ficha ela aumenta muito. Porque o range dos outros jogadores vão diminuir, então eles não vão dar tanta tribet na tua cabeça, não vão empurrar tanto no seu blind, porque eles sabem que por você poder eliminar eles e ainda sem se machucar tanto no seu stack, vai aumentar muito a sua lucratividade quando você joga. Então, vocês pararam já para pensar nisso? Enquanto que vale a pena, sabe, procurar alguns flips de começo de torneio que a gente não costuma abraçar em outras situações ou jogadas desse tipo? Então, eu acho que o jogo, no modo geral, está evoluindo para um lado mais... sair daquele básico do jogar um early game duro, de você estar jogando aquele beabá que você joga duro no começo do torneio, depois você vai soltando o jogo com o passar do tempo. Por quê? A maioria dos torneios hoje em dia está começando com antes já desde o primeiro blind. Ou seja, a gente acabou de falar aqui que a estratégia de torneios bound é você conseguir ter um torneio, ter um stack maior para depois, quando os bounds realmente forem importantes, você já ter um stack confortável para poder estar nesses calls. Pegar um game no começo do torneio, identificando cada jogador. Isso que é importante fazer a leitura de atenção na mesa, qual é cada jogador que você está jogando. Sempre vai ter aquele cara que você vai ter oportunidades de ganhar mais ficha e dobrar o seu stack bem no começo do torneio. E também jogar bem mais agressivo do que a galera joga nesse mesmo torneio. Realmente dar tribet, porque a galera respeita muito o tribet no começo do torneio. Sair um pouco do básico ali, de jogar... vou fletar aqui os suítes de connector, vou fletar os parzinhos, vou jogar só o topo ali. Ais e rei, ais, demandando. Sair disso. Realmente jogar para frente, jogar tribetando mais, jogar um pouco mais agressivo, pegar alguns flips que você não pegaria para realmente crescer esse torneio. Mas isso eu não sei se é só por causa do torneio bound. Acho que é uma evolução que o jogo está sofrendo. Acho que o jogo vai acabar migrando, acho que uma nova pegada do poker hoje, em MTT, vai ser jogar um pouco mais agressivo, que é uma coisa que o Padilha já faz há 4, 5 anos, ele já joga ele. Se pegar o torneio dele, abriu o Poker Stars lá e assistiu o Padilha jogando, você vê ele em todas as mesas jogando, tribetando, desde o blind 20. Imagina agora que tem antes, desde o primeiro blind. A gente comentou um pouco isso, você falou, né, do quão importante é construir um stack para poder eliminar outros jogadores, né? Então você realmente vai ter que adaptar. No começo você vai ter que jogar ali para tentar construir um stack para ficar sempre acima da média ali, para você ter a possibilidade de eliminar as pessoas. Porém, isso não quer dizer que você vai jogar qualquer mão para tentar dobrar seu stack lá de maneira para qualquer coisa. Não significa exatamente isso. Mas sim, você tem que jogar um pouco mais para frente ali. Às vezes, pegar algumas situações ali com uma jogada com EV bem baixo ali, ou uma jogada de alta variância, para realmente construir esse stack aí, para você ter a possibilidade de eliminar as pessoas. Às vezes tem pessoas que falam assim, que tentam adaptar torneio bounty com torneio normal, como se fosse o bounty seria uma espécie de CM o tempo todo, que as suas fichas ali valem um dinheiro, mas na verdade funciona um pouco o inverso, porque o ICM, quanto mais ficha você tem, menos valor monetário cada ficha vale. No bounty é o contrário, quanto mais ficha você tem, pela possibilidade de você eliminar as pessoas, mais valor agregado tem aquelas fichas. Então você tem que
sempre isso em mente, né? Você construir um stack ali para você conseguir eliminar as pessoas. Porque cada vez mais, principalmente nos Progressive KO, o bounty vale muito ali. E você ter essa ferramenta de conseguir eliminar as pessoas vale muito, né? Muito mais do que num torneio normal. O jogador mais tight acaba sofrendo um pouco mais por causa disso, porque ele acaba ficando mais short, não vai conseguir ganhar bounty e vai ter um déficit na premiação final dele. Porque acho que teve quem foi? O Naka que cravou agora o bounty nível 44, não foi? O Naka cravou o bounty nível 44 agora e ele fez HU com o Von Baranon, acho que todo mundo deve conhecer, é um regular famoso, tem 600k de bot, ele é um jogador muito bom. Aí você via a diferença de bounty do Naka para ele, o Baranon ficou em segundo e tinha $100 de bounty. O Naka ganhou, acho que foi 4k de bounty, não foi? Foi absurda a diferença de premiação de um para o outro também. Foi o dobro da premiação de um para o outro. Em early game, o size bet e o range, assim, no caso eu deveria segurar mais o range e aumentar o size bet por ter muitos jogadores muito loose, a galera tá muito call station, essa parada. Então, cara, geralmente a gente recomenda a pessoa jogar um pouco mais tight, não blefar tanto, né? Jogar mais tight. Você vai abrir um pouco mais o seu range, vai jogar um pouco mais de mãos, porque agora mudou o torneio. Os torneios agora têm ante desde o começo. Antes não tinha. Antes o ante ia começar ali no blind 100, 150. E agora não. Ele já começa antes. Então eu acho que tem que jogar um pouco mais pra frente mesmo. Mas identificar a cada jogador. Com 2 ordens na mesa, você já identifica quem é o calling station da mesa. Quem quer ver flop, por exemplo. Quando esse jogador, que o cara vai acertar o par de 2, lá, então, o quinto par da mesa, e não vai foldar, você tem que se adaptar a isso. Vai blefar esse tipo de cara. Mas quando você tiver valor contra ele, você vai fazer um 5 muito grande, porque o cara não vai conseguir foldar. Aí contra o outro jogador que já tem uma noção que você identificou ali, aí sim, você pode blefar, não precisa ser algo muito grande. Mas size, pré-flop, 3x, padrão, normal, não precisa mudar quanto a isso não. E depois vai diminuindo, o torneio vai aumentando a fase, aí vai diminuindo o size, você vai fazendo. É tudo adaptação, né? Você tem que identificar o cenário ali como um todo, né? Por exemplo, nos torneios bounty a gente fala para jogar mais agressivo, para construir um stack maior, mas isso não significa que a gente vai jogar muito loose, porque a natureza do torneio te dá uma ferramenta que você não precisa jogar tão agressivo, porque o pessoal em geral vai estar dando muito mais call do que deveria. Então a gente vai conseguir extrair muito mais valor do que a gente extrairia de um torneio normal. Mas uma situação clássica que rola bastante no torneio bounty. O cara ficou short stack ali no começo do torneio e tem, sei lá, 5 blinds e tá com bounty na cabeça dele. Alguém abre, o cara vai all-in, do TG, ele vai all-in 5 blinds. Alguém vai dar call, o outro vai dar call, o outro vai dar call. Amigo, se eu tenho meu 9-9 ali, eu vou tentar tirar o máximo de ficha. Eu sei que o call dos caras que deram call ali, certeza que tem muita coisa ruim. Tem muito, mas não é por medo que eu vou fazer um size, eu vou tentar pegar o bounty dele. É porque eu tenho valor na minha mão, eu sei que meu valor vai ser muito maior que o deles. Isso rola muito. O cara, sei lá, o torneio já está avançadinho já, o cara abre do cutoff, o botão tem 5 blinds, chova lá com o bounty dele. Batata, cara. Faz trap, dá um callzinho ali no small, no big blind, o cara vai isolar, você vai pegar o cara ali, porque vai querer o bounty do cara ali sozinho, entendeu? Rola muito esse tipo de coisa no torneio bounty. Porque a galera fica louca por causa de bounty. É bizarro o que a galera faz no torneio de bounty. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bueno? Outra coisa, então, sobre grind de torneios knockouts. Quantos buy-ins, aquela média de quantos buy-ins eu deveria ter para um controle de bankroll? Tem alguma conta? Então, cara, eu gosto de estar, ser jogador já tem uma bagagem já, você já estuda bastante.
tenho estudado bastante, mas eu estou começando a acreditar mesmo agora. Certo. Você joga quantas telas simultâneas? Posso jogar até 8. 8, mas bem? Legal, assim. É? Mais já começo a trabalhar. É, então beleza, 8. Cara, eu recomendo você vai falar assim, eu tenho de tal a tal hora para poder jogar, certo? Você vai lá, vê quanto tem de bankroll, eu tenho $1.000 de bankroll. Você vê, eu tenho de tal a tal hora para jogar. Eu vou ver aqui, vou ver os torneios se eu quero jogar, que eu quero jogar. Vou lá e monto a minha grade. Na grade deu X dólares. Eu recomendo que você tenha pelo menos algo em torno de 7 sessões. Por quê? É normal você ter uma sessão ruim. É normal você ter 2 sessões ruins. Eu tive sessão no tempo domingo, já que eu... Domingo, agora, meu domingo no Scoop, tive uma sessão de $900 down. Normal pro Bahia que eu jogo. Foi um dia que deu tudo errado. Eu joguei torneios caros fora da minha grade, porque era Scoop. Estava na minha grade por ser Scoop, mas não era jogo. Tirei $215, torneio de $109. Então, foi um dia caro, eu tive uma sessão ruim. Pode acontecer com você ter 3 sessões ruins, 4 sessões ruins. Então, para você não ter que ficar descendo muito de Bahia, eu recomendo essa mais tight. O Patov tem muita visão de bankroll, assim. Geralmente eu não calculo por sessão, né? Faço por buy-ins. Aí depende. Um jogador que é recreativo, que é aquele bankroll, não que não faça falta, mas não é essencial ali. Eu acho que se jogar ali com 25 buy-ins, 30 buy-ins é ok. Jogar micro ali. Jogar ali 50 buy-ins também, entre 25 e 50 é ok. Então, é que eu meio que contesto muito um pouco isso aí, porque, tipo, ele joga 8 telas, por exemplo. Né? Se a gente fizer uma sessão de 30 buy-ins em 8 telas, qual é isso? Ele deu o bankroll dele todo numa sessão só. Mas o que eu aplicava também muito era fazer uma gestão dinâmica, assim. Eu falava assim, 50 buy-ins, beleza. Quanto que eu tenho no meu bankroll aqui? Eu tenho $500, sei lá. Então, vou jogar aqui até os de 2,50. E se eu cair abaixo ali, tipo, eu estou registrando aqui 2,50, aí olha o meu bankroll lá, tem 490. Aí eu já não registro mais no 2,50. Eu registro abaixo. Então, isso, ao todo tempo ali, eu estava reduzindo e aumentando minha grade que eu podia jogar. Isso eu fazia. Funciona bem. Você não precisa ter tem gente que faz muito, fala assim, eu vou jogar aqui com 100 buy-ins, se eu cair para 70, eu desço. Isso te dá um pouco de margem, assim, porque dependendo de como você vai lidar, às vezes você cai ele para 70, fala assim, não, eu vou jogar mais um pouquinho aqui que eu acho que dá. Aí você acaba se iludindo, né, sozinho. Mas se você tem um controle rígido, fala assim, não, se eu tiver menos que isso aqui, eu não jogo. E você joga mais baixo, fica mais tranquilo ali para controlar. Um negócio também, tipo, às vezes o pessoal, falando em torneio nocaute também, torneio nocaute, basicamente, você vai jogar o mesmo valor do que você jogaria de um torneio normal. Às vezes o pessoal fala assim, vou jogar um torneio nocaute mais caro, porque tem um bounty lá, é mais tranquilo recuperar. Mas, na verdade, não funciona muito bem assim, né? Isso é meio ilusório, assim. As pessoas tendem a achar que vai ganhar ali, então eu posso jogar um pouco mais caro por ser torneio nocaute. Mas, na verdade, não. Na verdade, você tem que manter ali o mesmo. Fora que quanto mais caro você joga, menos jogador regular tem, menos jogador recreativo tem. Então, aumenta a proporção regular recreativo. Sim, essa gestão mais agressiva assim é mais uns torneios mais baratos. A partir do momento que você começa a jogar mais caro, a tendência é você aumentar cada vez mais, jogar 100 buy-ins, 300 buy-ins, por aí. Mais alguma pergunta? Não? Vamos encerrar, então? Acho que é isso aí. Então... Foi um prazer, galera. Espero que o ano que vem a gente volte a falar outro assunto. Pode ser. E vamos curtir lá o evento que está maravilhoso. Daqui a pouco tem a palestra do Bueno com o Vitão também. Vamos ser espectadores daqui a pouco. Exatamente. Obrigado, pessoal.